Portanto, de um ponto de vista inicial, tarefa muito mais complicada para Pedro Nuno Santos do que propriamente André Ventura. Se isto fosse o futebol, imaginando que isto era a duas mãos, o André Ventura entrava na segunda mão a ganhar 3-0. Portanto, é que o Partido Socialista, se vencer as eleições, e se o Pedro Nuno Santos for... Para concluir, por favor, não temos mais tempo. Se o Pedro Nuno Santos for Primeiro-Ministro, sabemos uma coisa. Já sabíamos que ia ser frouxo na luta contra a corrupção. Mas sabemos também, não sou frouxo, mas também sabemos que na habitação... Mas que linguagem é essa? Que linguagem é essa? Tenha respeito pelo seu adversário. E eu gostava que ele disse isso. Você é o principal responsável pelo governo de António Costa. Eu peço desculpa, Sara. André Ventura fez uma declaração recente, aliás, aqui na CNN. Depois vou ter que o deixar terminar. Mas deixe porque é importante. O combinado é esse. Este ponto é importante. Fez uma declaração ao país em que disse que tinha a garantia total, 99%, que se a direita fosse maioritária, haveria um governo de direita com ou sem Montenegro. E alguém lhe tinha dado esta garantia total. Por razão de verdade, para com o país, para com esta campanha, era importante que André Ventura tivesse a coragem, já que é um homem frontal, que diz tudo o que pensa, tenha a coragem de lhe dizer quem é que lhe deu a garantia total de que estará no governo. André Ventura. Pedro Nuno Santos, eu sei que está preocupado com isso. Não se preocupe que a direita vai mesmo vencer. Não vai responder? Mas eu já vi uma coisa. Não, vou responder assim. É que se não responder, podemos concluir que estava a mentir. Posso falar eu agora? Pedro Nuno Santos, vamos deixar André Ventura concluir porque já escutamos o nosso tempo. Sabe porque é que não tem que lhe dar nomes nem lhe dizer nada? Primeiro que você não é de direita nem é interlocutor. Não, o povo português tem direito de saber, garantia total. Pedro Nuno Santos, a minha preocupação e dos que estão em Garantia casa total. não Pedro é Nuno Santos, deixe acordos concluir. nem viabilidade. Sabe qual é? É a luta contra a corrupção, é a luta por salários mais altos e é a luta por melhores condições. É para isso que eu luto, não é para jogos de bastidores. Isso eu deixo para o PS e para o PSD para fazerem durante os próximos É por isso é que anda a mendigar. Enfim, o Pedro Nuno Santos surpreendeu-me pela negativa, porque eu já sabia que ele estava mais calmo, demasiado calmo. E curiosamente o debate acaba com o André Ventura a dizer: tu és um frouxo. E o Pedro Nuno Santos acaba com a mítica frase a dizer: eu não sou frouxo. Epá, não é? Aqui a determinada altura do debate, não sei se repararam, o André Ventura diz qualquer coisa. Porque você é o ministro da Trapalhada, ou qualquer coisa assim do género. E ele responde: não, Trapalhão é você. Portanto, o argumento de Pedro Nuno Santos, relativamente às trapalhadas do WhatsApp, é dizer: não, Trapalhão és tu. Realmente ele é jovem, não sabia que era tanto, não é? Bom, entretanto, vamos fazer aqui uma análise. Eu terei aqui várias notas daquilo que foi o debate. E, portanto, a primeira pergunta, Pedro Nuno Santos entra a medo com a questão do Montenegro e etc. E devo dizer-vos, o André Ventura, para mim, claramente ganha o debate. Acho que não é complicado ganhar o debate ao Pedro Nuno Santos. Acho que o Pedro Nuno Santos, mais do que o André Ventura ter ganho, o Pedro Nuno Santos perdeu o debate. Eu tinha dito previamente que este debate era muito mais fácil para o André Ventura do que para o Pedro Nuno Santos, porque Pedro Nuno Santos iria ter que se justificar muito se a conversa e o debate rolasse muito à volta da corrupção, e eu estive aqui a contabilizar. E a verdade é que, só para eu não me equivocar aqui, os 10 primeiros minutos de debate, portanto falamos de 25% da conversa, foi sobre corrupção. Sobre corrupção. Portanto, um quarto do debate foi única e exclusivamente sobre a Operação Influencer e sobre, enfim, algumas acusações. E se contabilizarmos um bocado mais, os 10 primeiros minutos foram única e exclusivamente sobre casos de corrupção e a Operação Influencer. Os 5 minutos seguintes, derivado ou devido às questões de corrupção, da Operação Influencer e TAPs e afins, foram de plenas acusações de um lado e do outro, onde claramente André Ventura se sentia mais confortável, porque ao contrário de Pedro Nuno Santos, não esteve num governo que caiu por um escândalo de corrupção. E depois começamos a falar de saúde, onde aqui o Pedro Nuno Santos pode tentar disfarçar a sua veia comunista em vários aspectos, mas a verdade é que na saúde ficou bem vincado aquilo que ele é verdadeiramente, que é nada mais nada menos uma espécie de faccioso ideológico à esquerda que odeia o sistema privado. Ele pode vir que a conversa com o pai ou com o avô era sapateiro e com o pai é empresário, mas isso não pega. Alguém que no final da conversa sobre a saúde diz que o André Ventura é muito mau porque quer criar um sistema nacional de saúde em vez de um serviço nacional de saúde. E o que ele quer dizer com isto é que quer incluir a parte privada com maior efusividade do que propriamente a parte privada está incluída agora no Sistema Nacional de Saúde, porque agrega as duas ou as três se contarmos com o setor social. É alguém completamente desligado da realidade. E sabem porquê? Porque o Pedro Nuno Santos, quando foi entrevistado para a CNN, naquele programa de entrevistas rápidas de 2 minutos que eles têm, todos os líderes partidários lá foram, quando lhe perguntaram: então, Pedro, onde é que foste, da última vez que foste ao médico, onde é que foste? Ao público ou ao privado? E ele: fui ao público. Enganei-me, não, fui ao privado. Portanto, até aí ele mentiu. A realidade é essa. Depois, a partir daqui, o Pedro Nuno Santos percebeu que estava a perder o debate, depois de 10 minutos a levar na pá a falar de corrupção e depois mais 4, 5 minutos a falar na questão da saúde, onde, a meu ver, e não sei se repararam, se forem rebobinar o debate para trás,
vão perceber que o Pedro Nuno Santos acusa o Ventura de muita coisa, mas o André Ventura especifica muito mais as suas próprias medidas do que propriamente o Pedro Nuno Santos. E o Pedro Nuno Santos foi pouco inteligente, porque se o Pedro Nuno Santos quisesse ganhar este debate, a forma para ganhar este debate a André Ventura era, genuinamente, pegar na parte da despesa pública e da redução fiscal. Se o Pedro Nuno Santos pegasse nisso em maior quantidade, o Pedro Nuno Santos tinha tido outro resultado. A verdade é que só falou disso durante 2 minutos. Aliás, quando ele diz aqui, o André Ventura corta as pensões, etc, etc, mas depois o Pedro Nuno Santos responde bem a dizer: vocês querem aumentar o gasto público, mas com a questão das pensões e etc, mas depois prometem redução fiscal que depois em termos financeiros não é execuível. Se o Pedro Nuno Santos estivesse mais preocupado em rebater e a levar a conversa para este lado, tinha-lhe saído muito melhor este debate do que propriamente saiu. A realidade é essa. E para terem noção, na questão da saúde ainda, antes de irmos ao resto, já agora, quem chegou, comenta like e subscreva ao canal. Para termos noção do que é que se passou, o Pedro Nuno Santos começa a perder o argumento e tal, e não sei o que mais, quando o André Ventura fala da questão das PPPs, e bem, corretamente, porque o que tem que acontecer neste país é, se nós temos grandes filas de espera no Serviço Nacional de Saúde, no público, o que tem que acontecer é que as pessoas em maior situação de urgência vão ao privado e o Estado paga ao privado para tratar essas pessoas. Enfim, não me parece complicado, e a partir daqui o Pedro Nuno Santos, a meio do debate, começa a fazer acusações mais, enfim, ferozes ao André Ventura. E o André Ventura toca numa questão financeira muito interessante, que é os 15 mil milhões dados para a saúde no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado totaliza mais ou menos 100 mil milhões de euros, à volta disso, 110 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de quase uma despesa de 10% do total do Orçamento de Estado, à volta disso, mais ou menos. Isto para dizer, 15 mil milhões de euros é muito dinheiro. Nunca nós investimos tanta quantia de capital financeiro na saúde e nunca a saúde esteve tão má. Para termos noção, em termos comparativos quantitativos, 15 mil milhões de euros são sensivelmente 5 TAPs e 15 mil milhões de euros representa 20% de toda a ajuda internacional financeira que Portugal teve na Troika. Isto apenas num ano. Num ano, ok? Portanto, este é o primeiro ponto assente. Eu pergunto-me como é que a saúde está como está. Aliás, sei a resposta, é gestão danosa, não é? Mas quando todos os anos recebe 1/5 daquilo que foi a transferência financeira para 3 anos da intervenção da Troika no período de ajustamento entre 2011 e 2014. E por falar em intervenção da Troika, também não deixou de ser interessante ouvir o Pedro Nuno Santos, completamente, enfim, perdido no debate, já nem sabia o que é que havia a dizer, recorreu ao argumento mais fácil de toda aquela esquerda que não sabe debater, que é o caso dele. Há malta de esquerda que sabe debater, mas ele não sabe. E o argumento do Pedro Nuno Santos foi: a culpa é do Passos. Pá, tu em 2013 eras Conselheiro Nacional. Sem desprimor aos Conselheiros Nacionais, mas os Conselheiros Nacionais, nestes aspectos, a nível, são importantes, obviamente, etc. Mas vocês acham que o Conselheiro Nacional ia negociar com a Troika quanto é que se ia aumentar o IVA ou baixar as pensões? O Conselheiro Nacional, muitos deles, para não dizer quase tudo, não conta por totobola. Pá, a realidade é essa, desculpem lá dizer isto assim, e depois o Pedro Nuno Santos dá este argumento que é do mais ridículo. Ainda para mais, o André Ventura depois disse que era só isso, se ele era Conselheiro Nacional ou não, mas o André Ventura, o máximo que foi no PSD, foi vereador em Loures. Vereador em Loures. Agora, imaginem o que era o Banco Central Europeu, o FMI, a Troika, chegar aqui a Portugal, falar com o Passos Coelho e dizer assim: pá, olha, ó Passos, eu não quero é falar contigo, eu quero é falar com o vereador de Loures, que esse aí é que me vai dizer, pá, sem desprimor a quem é vereador em Loures. Aliás, sou muito amigo de um, não é essa a questão. Mas utilizar esse argumento como justificação da conectividade à intervenção financeira externa, quando quem chamou o FMI a Portugal foi José Sócrates, é pá, desculpa, está tudo maluco. Está tudo maluco. Agora vou-vos mostrar uma coisa. Estas eram as cores das gravatas do António Costa e do André Ventura no debate que eles tiveram há 2 anos atrás para as eleições legislativas de 2022. Reparem que as cores são exatamente as mesmas. O André Ventura leva uma gravata diferente, embora do mesmo tom laranja, para simbolizar que é ele o líder da oposição, porque nos últimos 40 e tal anos o partido líder da oposição é o PSD, conotado com a cor laranja, e, portanto, de forma subentendida, o André Ventura leva a gravata laranja para dar a entender, de forma visual, isso ao seu público, e depois, quem leva uma gravata verde escura, que é o caso do Pedro Nuno Santos, igualmente como o António Costa, neste caso em concreto, quer demonstrar uma imagem institucional, serena, de poder e de estabilidade. Portanto, reparem bem que estes pormenores são muito importantes. Posso dizer-vos que o André Ventura conseguiu fazer melhor como líder da oposição do que fez com o António Costa há 2 anos atrás,
E posso dizer-vos também que António Costa fez melhor do que Pedro Nuno Santos há 2 anos atrás. O debate entre António Costa e André Ventura foi muito mais equilibrado do que propriamente este debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, apesar da cor das gravatas ser praticamente igual. Portanto, é um pormenor visual que conta bastante, ok? E não devemos sequer ignorar. Tanto que o Pedro Nuno Santos mandou-lhe a boca a dizer a tua gravata é laranja e não sei o que, não sei o que mais, que era exatamente a mesma cor do debate de há 2 anos. Portanto, enfim, ainda queria só aqui deixar aqui mais umas notas, porque eu ainda tinha... mais uma nota, ainda sobre as perguntas que foram colocadas, que foi, o André Ventura ganha o debate, mas eu também tenho que ser honesto. O André Ventura ganha este debate por 2 motivos. O Pedro Nuno Santos é muito fraco e porque ele se preparou bem. Mas há um terceiro motivo adjacente que eu não posso deixar de enumerar, e é a realidade, e estaria a ser hipócrita se não o mencionasse. A TVI fez-lhe a papinha toda. Fez-lhe a papinha toda, mas é a realidade. Porque as perguntas todas foram feitas de modo a que o Pedro Nuno Santos se enterrasse por completo. Ele também já está enterrado até ao tutano, a verdade é essa. Mas começar o debate com o tópico da Operação Influencer e com casos de corrupção e perder 10 minutos só apenas com corrupção e mais 5 com acusações, significa que tivemos quase metade do debate a falar do pior tópico para Pedro Nuno Santos. Ao passo que, com André Ventura, Pedro Nuno Santos apenas falou 30 segundos do tópico mais sensível do Chega, que é o equilíbrio financeiro das propostas económicas de gasto público e redução fiscal. Portanto, há um favorecimento claro. Não sei se propositado ou não, acredito que não, não é? Mas, enfim, é um pormenor importante que não devemos de todo ignorar. Já agora, quem aí está, que meta like na live para chegarmos aos... Tínhamos aqui 7.000 pessoas quase, agora é um bocadinho menos, é normal, mas metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 80.000 subscritores e partilhem a live stream com os vossos amigos, com os vossos inimigos, com o Pedro Nuno Santos, enfim, nos grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociais, essas coisas.